Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Almir. Hoje a gente está começando mais um episódio nosso, o quarto episódio da nossa série do Profits on Demand, do 10 Minutos on Demand. Hoje a gente vai trazer aqui o analista tático de futebol, Jussan. Trabalhamos junto aí, Jussan Lara, trabalhamos juntos aí em 2018 no Figueirense. Foi uma grata satisfação ter trabalhado ao lado dele, pessoa acima da média em relação à parte profissional, o pessoal nem se fala. Então, a gente fica muito feliz de estar trazendo ele hoje para estar conversando aqui com a gente sobre isso, passando esse tempinho. Tem bastante coisa, já passou por bastante lugares legais, e eu acredito muito que a gente vai ter uma conversa bem satisfatória e que vai trazer bastante informação para quem estiver acompanhando, tá? Primeiramente, eu queria agradecer, né, Jussan, pela tua vinda, dizer que a gente fica muito feliz com isso e desejar boas-vindas nesse nosso projeto, né? Espero que a gente possa fazer uma entrevista bem legal. Para a gente poder já começar, eu já lanço para ti a primeira pergunta e aí eu acho que já dá para ti se apresentando, tá bom? Primeira coisa que a gente quer saber, quem é o Jussan e qual a formação dele e a trajetória? Então, primeiramente, aí, Almir, só fazendo, né, um adendo às tuas palavras, aí te agradecer o convite, né, quero que saiba que a recíproca em relação ao que eu havia comentado dos aspectos pessoais e profissionais meus são recíprocos a ti, né, um baita de um profissional, um baita de uma pessoa, e pode ter certeza que é um privilégio meu poder estar aqui conversando com vocês aí nesse projeto novo que estão lançando, né, eu sou entusiasta desses projetos, né, de que a gente possa, né, tá interferindo para conseguir construir um futebol melhor, né, conhecimentos, eu acho que é muito importante. Obrigado. Então, respondendo a tua pergunta, Almir, o Jussan é um rapaz de 32 anos, né, sou charqueadense, 32 anos, profissional de educação física, me formei na Faculdade de Sojipa de Educação Física, aqui em Porto Alegre. Depois comecei a trabalhar no Grêmio ali, fiz alguns trabalhos nas escolinhas não competitivas do clube, depois departamento de formação, posteriormente trabalhando também em alguns clubes do futebol gaúcho, né, junto com o treinador Roger Machado, algumas das experiências com o professor Rogério Micali, né, e assim ascendendo de pouquinho a pouquinho, né, na profissão, né, nas experiências aí, até conseguir atingir alguns outros objetivos que a gente tem, né, na carreira. Ah, legal. Jussan, é muito legal assim essa experiência a gente está conversando contigo, porque assim muitas pessoas talvez que estão ouvindo a gente que não são tão aprofundados em relação ao futebol, talvez às vezes ficam com aquela pergunta, né? Bom, mas o que é um analista tático de futebol, né? Qual que é o Uhum. papel dele? Porque assim, como eu digo, a minha função também como fisiologista, a gente trabalha mais de bastidor, assim, né? Tanto que às vezes, quando a gente Sim. fala assim, eu sou fisiologista, que fisioterapeuta? Sabe? Na verdade, não tem nem relação, mas como é uma profissão ou uma categoria de mais de bastidor, acaba não aparecendo tanto, né? Como treinador, preparador físico, preparador de goleiro, enfim. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, Jussan, o que é um analista de futebol? Um analista tático de futebol, né? Quais são as tuas funções, o que tu faz, o que tu desempenha, enfim, para o pessoal poder entender um pouquinho mais sobre essa função. Então, Almir, eu vou começar falando a respeito disso, como eu sempre tenho o hábito de falar, porque a gente ouve, né, com mais frequência no meio do futebol a terminologia analista de desempenho. Uhum. E você bem falou, eu me denomino um analista tático, né? Porque se você vai pegar a palavra desempenho, para o atleta desempenhar a melhor performance, não existe somente o campo tático, né, que está interagindo sobre esse atleta. O processo de desempenho ele é totalmente transdisciplinar, existem muitos saberes que interagem para que o atleta possa performar, né? Então, existe a questão da fisiologia, a questão da preparação física, a questão, né, da psicologia, né? Existem muitos saberes que estão ali interagindo para que esse atleta consiga realmente, né, ter a performance adequada que a gente imagina, né? Então, justamente por esse motivo aí, eu acho que é importante pontuar, até porque a respeito, né, em respeito aos profissionais também que estão dentro desse contexto, né? Estão lá, como tu falaste, nos trabalhos de bastidores.
Pô, a fisiologia ela é tão importante quanto a preparação física, assim como a parte tática, assim como a parte psicológica, a parte de assistência social, né? Então, todos os profissionais que ali estão, e por vezes eles não aparecem no produto final lá do negócio, não é plástico aos olhos das pessoas, né? É importante que a gente coloque e as pessoas saibam que existe um trabalho multidisciplinar, né, transdisciplinar, que é quando todos esses saberes realmente estão interagindo para que a gente consiga emergir respostas mais amplas, né, às perguntas que o jogo e o atleta em si acabam gerando para nós. É, Mas como tu fala ali a respeito do analista tático, né, normalmente a gente divide essa função ali em três pilares, e eu falo de analista tático porque realmente eu trabalho bem na parte de comunicação do departamento de análise do clube com o treinador, né? Eu faço a função, eu trabalho normalmente em comissões técnicas com o treinador, diferente do analista do clube, né? Que existem algumas diferenças ali, né? Então, normalmente eu faço essa comunicação do departamento com a comissão técnica. Obviamente, todos os profissionais do clube, eles participam desse processo, né? Não é que eu seja o porta-voz do conhecimento que é gerado no clube até o treinador, mas eu faço um canal mais limpo, mais polido, até para que essas informações cheguem de uma maneira um pouco mais objetiva, né, e tenha uma resposta mais rápida, assim, para aquilo que a gente imagina. Né, normalmente é feito em três pilares, que é a análise dos adversários, a análise de mercado e a análise da própria equipe, né? E essas análises da própria equipe é importante que a gente fale, e por vezes a gente não acaba negligenciando, até nós como profissionais, a questão de análise do treino também, né? Você terminar o treino, você rever o treino e não somente o jogo em si. Obviamente, os problemas que geram e as respostas que a gente precisa, elas estão no jogo, né? Então, no jogo te mostra muita coisa, mas as soluções, elas estão no treinamento, né? Então, não é somente o jogo que é essa parte tão importante da análise da equipe. E a gente faz bastante assim também. Questão de análise de mercado, né? Que ela é uma adjacência que ela se distancia um pouquinho do campo, vamos dizer assim, né? Já existem profissionais mais específicos para essa função, até porque tu trabalha com muitos dados, né? Tu trabalha com bastante questão objetiva, né? Com bastante dados mesmo, e gerando informações mais quantitativas, vamos dizer assim, né? Os profissionais hoje estão chegando com bastante força, os analistas de dados estão sendo bastante inseridos dentro dessa ramificação aí do processo de análise. E, obviamente, a análise do adversário, né? Que a gente faz pré e pós-jogo, pré-jogo, né, sempre tentando ali identificar os comportamentos padrões da equipe, as fortalezas e as dificuldades que essa equipe normalmente tem, para que a gente possa, né, de alguma maneira, anular as fortalezas e fazer uso das fragilidades do adversário. Né, mas, obviamente, a gente trabalha muito mais com a questão da nossa equipe mesmo, né, porque não pode você trabalhar a semana toda em cima só do adversário, e aí chegam lá no dia do jogo, por algum motivo ou outro, o treinador adversário, ele mudou o time dele e fez todo um trabalho só para aquela equipe. Não, tu trabalha muito mais o teu modelo de jogo, vamos dizer que 70-30 você trabalha o modelo, 30 você trabalha o adversário, né? Para que qualquer mudança que se ocorra dentro da questão do adversário, você esteja preparado com um modelo de jogo muito sólido ali para poder, né, fazer o jogo e ter a performance que você imagina ali para a sua equipe. Assim, vamos então só para poder, de uma forma bem simples, tá, Jussan? Não me interpreta errado, até porque eu sei que é muito mais complexo toda essa situação. Então, Sim. basicamente, o analista tático de futebol poderia ser o estrategista, o cara que junto com o treinador elabora as estratégias para poder solucionar os problemas, para poder ver a maneira como vai se jogar e assim por diante? Almira, a figura máxima, o carro-chefe de todo esse processo, de todos esses saberes é o treinador, né? O que a gente faz? A gente entrega, a gente pega bastante informações, dados, transforma em informações, gera um conhecimento e repassa ao treinador. Uhum. Junto com nós, em conversas, aí há uma elaboração de estratégia, né? Não é o analista em si que vai gerar a estratégia, por quê? Porque, como eu falei anteriormente, o adversário, a gente também precisa de alguma informação mais física dos caras, a gente precisa de alguma informação um pouco mais psicológica de algum jogador. Então,
esses saberes, eles interagem também, né, dentro da percepção do adversário e entregam ao treinador, né, porque a gente dá alguma opinião, professor, pode que possamos fazer isso, óbvio que pode, mas a estratégia em si, ela é gerada a partir de muitos conhecimentos, muitos debates, e obviamente a batida de martelo é sempre do treinador, que é a figura máxima ali na execução do processo. Aí a gente estava falando sobre o analista, enfim, a gente já conceituou bem o que é isso, e tu já falou que tens a formação em educação física, enfim, mas a gente quer saber um pouquinho mais sobre relação, se existe algum curso específico, assim, eu também sou formado em educação física, né, mas com todo respeito, eu não consigo me ver fazendo o que vocês fazem, até porque é um conhecimento muito específico, né? E eu não tenho isso, né? Então, com certeza, vocês passaram por um processo de formação diferente do que eu passei, né? Para poder me tornar fisiologista. Então, explica para a gente um pouquinho mais de quais são os cursos, quais são as experiências que vocês precisam ter para estar trabalhando sendo analista em um clube de futebol. Então, Almir, eu acho essa tua pergunta é muito boa, cara, porque por vezes a gente tem uma ideia um pouco distorcida daquilo que realmente eu imagino que seja o ideal para o analista, tá? Como eu te falei, eu sou total entusiasta da questão do conhecimento a níveis de formalidade, né? Você precisa fazer cursos, você precisa saber a questão teórica do jogo, né? Realmente precisa saber, e é bastante coisa, né? Não é só aquilo que você imagina de uma maneira superficial. Né, eu fiz os cursos da CBF, acho que são extremamente importantes hoje no cenário atual, até pelo motivo que eles que vão te garantir a possibilidade de você estar à beira de um campo, né, em categorias de base, em escolas de formação, né, então ela hoje está regulamentando isso aí. Mas, obviamente, cursos de pós-graduação, cursos de qualquer tipo de curso em nível de atividade formal, ela é importante porque ela te agrega leitura de livros, né? Não só na língua portuguesa, mas também na língua inglesa, na língua espanhola, que infelizmente a gente tem pouco conhecimento científico, né? Um país tão grande que nem o nosso, a gente tem muito pouco conhecimento científico na língua portuguesa, então ir atrás de bastante conhecimento, e tem, né? A gente sabe que tem, eu acho que o conhecimento é a ferramenta mais importante, assim. Mas o que eu gostaria de falar da questão do analista em si? O conhecimento formal, Almir, ele é palpável para toda aquela pessoa que está disposta a atingir. Mas o que para mim é importante, assim, como analista, e eu comecei dessa maneira, né, também, o analista ele não pode estar dentro da sala, longe do campo. O analista ele tem que estar muito próximo do campo. Porque, como eu falei, por que eu dei essa introdução da questão do conhecimento a nível formal? O conhecimento informal todos têm. Todos têm, não, desculpa. As pessoas podem se apropriar desse conhecimento, né? Mas o que vai fazer a diferença para ti realmente se transformar um profissional funcional ao clube ou ao treinador que tu esteja trabalhando é tu estar perto do campo. Por quê? Porque é ali que você pega os pequenos feedbacks do treinador da casa, do auxiliar da casa, as conversas de campo entre diretores. Você precisa saber o que está acontecendo para que realmente você possa, com os níveis de conhecimento formal que você tem, mais esses feedbacks específicos a respeito do contexto que você está inserido, aí sim você gera um conhecimento que se torna funcional tanto a clube quanto ao treinador, se no caso você trabalhar com um treinador. Né? Então, o que eu penso? O analista de desempenho ele tem que estar, eu vou usar a terminologia de analista de desempenho porque é a mais aceita, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, ele tem que estar próximo do campo, tem que estar na sala fazendo o trabalho dele, óbvio, tem que estar ali gerando conhecimento, gerando dados, informações, minerando os dados, gerando conhecimento, mas ele tem que estar próximo do treinamento. Ele tem que estar próximo do treinador para saber o que o treinador está pedindo, para saber quais são os pequenos feedbacks que o treinador dá, que, vamos lá, organização ofensiva, mas o que nem a gente usa nas terminologias, o do subprincípio é o treinador que dá, né, no treinamento. Um pequeno feedback, cara, eu quero que tu ataque a profundidade de dentro para fora, não de fora para dentro, sei lá. Entende? Tu precisa saber essas coisas para que tu realmente lá, quando tu estiver no jogo, ou no treinamento, ou depois que terminou o treino, tu olhou o treino lá, tu separou algumas coisas,
para te poder realmente chegar a entregar 5 minutos de vídeo para o treinador, que já é muito, mas que ali estejam coisas que sejam funcionais a ele, que realmente vá poder ajudar ele dentro da construção do modelo de jogo do treinador ou dentro da construção do modelo de jogo do clube. Né? Não pode o meu dirigente querer contratar um atacante de lado que seja rápido e eu chego lá com um centroavante 9 que é fixo. Não, cara, esse cara aqui não, mas é o seguinte, cara, esse cara não, eu não preciso desse jogador. Então eu construí, demandei um tempo de que realmente eu pudesse estar construindo conhecimento que fosse funcional, né, ao contexto, mas não, porque eu não sabia, porque eu não estava próximo, eu não estava me informando, eu não estava aproximado daquilo que realmente me torna um profissional funcional. Né? Então, assim, eu acredito, é um processo difícil, não é um processo fácil, né? Eu chegar, vou para a beira do campo lá, existe uma resistência muito grande, né? Ainda há os profissionais que não são ex-atletas, é difícil para quem não jogou, né? Mas tudo é um processo de construção, né? A maneira como o analista aborda, né? A maneira como o analista se porta. Uma coisa que eu acho que é extremamente importante para o analista é uma capacidade de leitura de ambiente, cara. Saber quando tu falar, tu saber como tem que se portar. Não é a todo momento que tu vai ser ouvido, amigo. Não é a todo momento que tu tem que falar, por mais que tu tenha uma certeza absoluta de alguma coisa. Não que tu não tenha que falar, mas vai ter um momento específico. Vai ter um momento específico. Entende? E esse momento, cara, ninguém vai te ensinar sobre ele. Entendeu? Ninguém vai te ensinar. E o futebol hoje de alto rendimento para comissões técnicas, principalmente para nós que somos profissionais novos, ele não dá possibilidade de muitos erros, de muitos equívocos. Entendeu? Você vai ter poucas oportunidades de se equivocar dentro do contexto. Então, o que eu sempre digo, essa percepção e essa construção de proximidade ela é extremamente importante. Né? Eu ouvi uma frase do professor Adilson Batista quando eu trabalhava no Joinville, que ele falou para mim que foi muito clara. Ele falou, cara, por vezes eu não quero saber se tu entende de futebol, mas eu quero saber se eu posso confiar em ti e se tu é um cara trabalhador. Entende? Aquilo para mim ficou muito gravado assim, cara, seguinte, isso aqui tem que ser a máxima que eu vou usar. Uhum. E chegou um ponto da minha relação com ele que eu sentava na sala com ele, conversava sobre o jogo, ele me perguntava, eu respondia, a gente dialogava, tinha discussões de construção de conhecimento totalmente sadias. Mas se talvez naquele momento anterior a esse processo eu chegasse e falasse, professor, eu acho que não é assim, não é assado, sem ter, né, essa aproximação, sem ter, em algum momento, ter, né, mostrado a ele que que eu seria um profissional funcional, que eu seria um profissional que respeitaria o meu limite, talvez eu não estaria hoje também conseguindo, né, fazer algumas ascensões na carreira. Então, essa questão não só tão importante quanto a questão formal do conhecimento do jogo, é essa questão de leitura de ambiente, né, de postura profissional, que por vezes a galera negligencia mesmo. Negligencia muito, e a gente vê situações que por vezes chega vergonha alheia, né, as coisas que acontecem por vezes, assim. Então, essa capacidade de você ler e interpretar o ambiente do vestiário, do treino, das reuniões, né, é muito importante mesmo também para o analista, e não só para o analista, mas para todos os profissionais que estão mais próximo ali da tomada de decisão. Legal. Essa capacidade. Bacana, Jussian. E assim, não, você precisa desenvolver, porque ninguém nasce sabendo, né? Claro, exatamente. E ter a sabedoria, né? Isso eu acho que é o mais importante do que tu falou, né? Ser sábio em relação a como tu vai se comportar em relação a todo o ambiente, né? Porque por muitas vezes respeitar todos os momentos, né? Isso é uma coisa que é muito importante. Jussian, uma coisa que aí me remete a algumas dúvidas, né? Que na verdade, porra, me pergunta assim, mas porra, é quase que impossível, né? Como é que tu faz o gerenciamento dessa quantidade de informação, como mesmo tu disse, que a quantidade é muito grande, né? Então, quais são as ferramentas que tu utiliza para poder fazer o teu trabalho de analista e para medir e para ver a maneira como tu vai aplicar ela durante o teu dia a dia? Aí é que está a importância dos saberes, né? Da transdisciplinaridade. Não teria como só o analista tático avaliar todas as questões quantitativas que são geradas, vamos dizer assim. O fisiologista ele também é um analista de desempenho,
preparador físico é um analista de desempenho. O fisiologista é análise de desempenho, a nutricionista é análise de desempenho. São dali que saem todas as respostas que a gente precisa. Amigo. Por isso que eu digo que eu sou o analista tático. Eu pego e olho e procuro comportamentos padrões, estratégias que o adversário usou, estratégias que a gente pode usar, comportamentos táticos que são padrão. Né? Obviamente, pela questão acadêmica, a gente tem um conhecimento da fisiologia, a gente tem um conhecimento da nutrição, e eu vou lá dar uma olhadinha no dado GPS dos nossos atletas, a gente constrói um conhecimento em cima daquilo ali, o fisiologista vai interagir conosco, né? E as respostas, cara, que por vezes não está no aspecto tático, ela está no aspecto físico, está no aspecto fisiológico, está no aspecto psicológico do cara. Pô, fiz uma anamnese lá, o cara nesse jogo não correu nada, não cumpriu a função tática, por quê? Pá, mas ele tá bem lá, cara, no GPS. Ah, mas a anamnese lá disse que nesse jogo ele estava com problema em casa, que nem tu bem falaste. Uhum. Né? De alto rendimento, ele tem problemas igual a gente. Igual a gente, ele é um ser humano. Antes de ser o atleta profissional de futebol, ele é um indivíduo, pessoa, né, que se sobrepõe a todo e qualquer processo natural que tenha da vida dele. Então, ele sofre também com o filho tá doente em casa, teve uma discussão com a esposa, esse indivíduo sofre com isso também. Né? E a gente precisa quantificar isso aí também. Às vezes acaba colocando o atleta de futebol como se fosse uma outra profissão, mas é uma profissão igual a todas as outras, né? Que trabalham no dia a dia, claro, com as suas devidas proporções, é lógico, né? Claro, perfeito. Mas é um trabalho, né? E nada exclui ele de ter dificuldade em casa, de Claro, ter problema com a esposa, com os pais, enfim, toda uma situação de uma vida normal, né? De qualquer outra exato. pessoa que não é atleta de futebol, né? Então isso que às vezes dificulta um pouco as pessoas de compreender, né? Mas é um processo que a gente luta para poder justamente tentar controlar isso, né? E para evitar que isso atrapalhe, né? Então, bem como tu disse, né? Essa transdisciplinaridade entre as várias áreas ajuda muito nesse processo, né? Porque quando a gente identifica isso, né, José, por muitas vezes a gente não deixa que o atleta se exponha a uma situação que vá prejudicar, porque a gente já tenta intervir antes disso acontecer, né? Exatamente. Ou seja, lá no processo final que é o jogo, né? Então, isso são coisas que essa junção de várias áreas, de vários saberes, bem como tu disse, ela é super importante porque a gente consegue evitar todas essas situações, né? O desempenho ele vai emergir dali, de todos esses saberes interagindo para que a gente consiga uma resposta mais ampla. Só que ali, só pegando um ganchinho atrás, o futebol é um negócio muito passional, né? A gente, culturalmente, a gente ama o futebol, né? Tanto homens quanto mulheres no Brasil. Então, tu quer se sentir representado pelo aquele jogador dentro do campo, pelo aquele atleta. Mas só que a gente precisa entender o que eu falei anteriormente a ti sobre fato e opinião, né? A gente tem os fatos. A gente precisa separar as opiniões dos fatos. A gente tem e não pode levar tanto em consideração as opiniões. A gente entende a questão passional do torcedor, que quer se sentir representado, mas a gente tem muita ferramenta, a gente tem bastante ferramenta para, por vezes, né, anular essa questão. Porque a pessoa que não está dentro do dia a dia com a gente, não está dentro do contexto, muito dificilmente ela vai entender o porquê de algumas decisões. Né? E, por vezes, é muito difícil tu tentar explicar de uma maneira lógica para um aficionado, entendeu? É difícil porque tu quer se sentir representado por aquele cara, e quando aquele cara não corre dentro do campo, é a única coisa que ele consegue ver é isso, pô, esse cara não tá com raça, não tá com vontade, não tá com isso, só que isso é algo muito raso, e a gente entende isso, porque a gente foi torcedor também, Almir, mas estava fora do contexto, e pelo motivo de nós termos o contexto, termos os fatos, né, e colocarmos muita ciência dentro desses fatos e do dia a dia, você precisa, nós como profissionais, a gente precisa e tem a obrigação de falar para essas outras pessoas isso que a gente está conversando. A gente não pode simplesmente negligenciar o aspecto paixão. Cara, a gente só trabalha com futebol e, querendo ou não, a gente tem uma condição bacana pelo futebol porque as pessoas amam futebol. E a gente deve satisfação, sim, ao torcedor. O torcedor que move o clube. Né? Então, a gente precisa, obviamente, a gente precisa do resultado, o torcedor quer resultado, todos querem resultado. O time que ganha mais é o time que vai ser mais bem sucedido e é isso que a gente quer. Né? Mas a gente precisa, né, trabalhar muito com fato, inserir a ciência dentro dos fatos, né, isolar e excluir um pouco da opinião para que a gente consiga realmente ter algo um pouco mais sólido em termos de resposta científica, né, ao jogo.
Uma coisa que até é uma curiosidade que surgiu durante esse nosso período que a gente deixou aberto para se questionar sobre perguntas para ser feitas para ti, foi em relação, e que convém muito agora a gente perguntar, em relação a quais são os dados que tu utiliza, por exemplo, porque a gente sabe que a quantidade de dados é uma coisa exorbitante, né? Às vezes, muitas vezes não. A maioria das vezes a gente acaba, inclusive, se perdendo na quantidade de dados, né? Porque é muita coisa que a gente pode gerar, né? Então, se a gente não sabe filtrar bem o que a gente vai apresentar de informação, muitas vezes aquilo ali acaba não ajudando tanto quanto deveria, né? Mas, Sim. enfim, quais são os dados que tu utiliza? Por exemplo, número de passe, a formação tática, o GPS. Eu sei que não existe, por exemplo, te falar, não é a quantidade de passe, é um conjunto, né? Mas Sim, é sobre isso que eu vou falar para ti, até porque o que acontece, Almir? Eu trabalhei em clubes e trabalho hoje como treinador, né? Cada treinador, ele tem um modelo de jogo. O modelo de jogo nada mais é do que as ideias que norteiam os treinamentos. É isso, é o meu ponto de vista. Para cada treinador e para cada modelo de jogo, há especificidades, né? Então, tu precisa se adequar àquelas especificidades. Então, para cada especificidade, você vai cuidar algumas variáveis. Tá? O que acontece? Hoje, como o futebol, o advento da tecnologia no futebol é muito forte. Tu bem sabe, como fisiologista, que o que o GPS gera hoje de informação é um absurdo, que se tu vai passar o olho para ler, tu não consegue ler todas as informações do GPS. sim. Não consegue. Então, o que hoje é feito? Existem as métricas, né? As métricas chegaram, assim, realmente para ficar no futebol, porque o analista de dados vai chegar no futebol também, e está chegando com muita força e vai ficar, que é o cara que vai usar a inteligência de máquina para te dar respostas muito amplas em cima daquele monte, aquele emaranhado de dados que ao olho humano tu não consegue processar todos eles. Mas de uma maneira mais prática, assim, Almir, a gente trabalha com algumas métricas, né? Principalmente eu vou falar pelo trabalho que eu faço hoje como treinador, né? A gente trabalha muito com a VEL, né? Que é a capacidade do atleta recuperar a bola logo após perder, né? Desculpa, essa REC 5, né? A capacidade do atleta recuperar a bola logo após perder, que é interessante que consiga recuperar até 5 segundos depois de perder, né? O que é outra variável que é extremamente importante, que a gente usa muito. Quanto tempo esse atleta fica com a bola no pé antes de dar um passe? Olha, isso é uma coisa tão... Isso é tão Sutil, né? sutil, cara, o futebol, mas isso já se mede. E tu sabe que o atleta não pode ficar mais do que 1 segundos com a bola no pé, porque ele tem que fazer aquele jogo andar, ele não pode ficar cadenciando o jogo, porque o jogo é muito rápido hoje. Sim. O que acontece? O jogo é disputado em 105 por 68, mas ele se resolve em 3 metros quadrados, 2 metros quadrados. Isso é a grande verdade. Então, um jogador, ele fica ali 1,5 segundos, talvez, o jogo todo com a bola no pé, se você vai pegar para contabilizar, né? Talvez 2 segundos, talvez 2 segundos não, 2 minutos, entende? Então é muito um jogo assim, todo. então é muito, eu acho que 2 minutos estourando. É isso aí. Um cara muito cadenciado com a bola no pé, né? Então a gente usa muito essas variáveis que a gente chama de métricas, porque para você chegar nesse valor de métrica, por exemplo, da VEL, existem muitas variáveis que estão ali dentro, muitos dados que estão sendo jogados por uma inteligência de máquina, por um analista de dados, para te dar aquela informação, né? E olha que isso é que nem tu falaste, o termo é perfeito, é tão sutil que tu precisa no teu treinamento, se tu sabe que o teu atleta está passando muito tempo com a bola no pé, precisa fazer um trabalho de circulação de bola mais rápido com ele no treino, com o teu grupo, porque tu tem a valência individual, né? E, obviamente, a soma das valências individuais vai te dar do teu coletivo. Se tu sabe que o teu coletivo está com a VEL muito alta, porra, talvez o teu time não esteja conseguindo desequilibrar o adversário por balanços, né? Por troca de passes, que existem N maneiras de desequilibrar o teu adversário, de gerar desequilíbrios nele. Você pode driblar o adversário, você pode usar uma troca de passes rápidas. Então, a VEL te dá isso. 5 te dá, pô, mas o meu atleta tá perdendo a bola e não tá conseguindo recuperar a bola, e eu tô tomando contra-ataque pra caramba. Não dá, mas por quê?
Ah, porque o cara está perdendo a bola? Não, porque a gente perde a bola e não consegue pegar. Porque o meu está desorganizado lá atrás, um aspecto mais tático, pode que seja. Né? Então, isso tudo tu começa a ver, tu vai olhar, pô, tomamos 4 contra-ataques no jogo. Pô, mas o que aconteceu, cara? Aí tu vai lá, pô, mas a nossa questão tática tá legalzinha aqui, tá tudo equilibrado, saiu lateral, o volante fechou. Tá, mas é porque, o que tá acontecendo? Ah, a REC 5 tá 10, vamos supor. Pô, a gente perde a bola, ninguém faz nada, ninguém olha, ninguém pressiona, e óbvio que a gente vai tomar contra-ataque. Sim. Né? Então, o que acontece? Os dados, eles são extremamente importantes para nós, mas nunca vai substituir a questão subjetiva de você olhar e conseguir ler esse dado. Entendeu? Porque a REC 5 talvez baixa num jogo, pode ser bom para a tua estratégia, porque o outro time não tem velocidade. Pode que seja, entende? Mas a tua REC 5 ela tem que ser extremamente alta com um time que tem uma transição rápida. Entende? Então, a REC 5 é bom, baixo. Não, cara, não é assim. É que nem tu falaste de uma maneira bem sábia, tudo é muito contextual dentro do jogo. O futebol, ele não tem uma receita de bolo para o negócio. E se tivesse, cara, muita gente ia fazer. Muita gente ia ser treinador. Então, a gente precisa fazer a questão qualitativa, que é muito importante. Obviamente, tu tem que ter a quantitativa. E para te ter a qualitativa, como eu falei anteriormente, tu tem que estar próximo do teu treinador. Tu tem que estar próximo do modelo de jogo do teu clube. Tu tem que saber as pequenas informações que são passadas no treinamento, que são passadas na preleção, que são passadas em conversas, né, do treinador com os atletas. Tu tem que saber, né, para que realmente tu possa se tornar funcional na hora que chegar esse emaranhado de dados e tu consiga gerar um conhecimento funcional. Entende? E dessa maneira, Almir, eu tenho certeza que é o caminho para os profissionais, e não só da análise, de todos os departamentos, para que tu realmente consiga ascender naquilo que tu faz. Né? Para que tu chegue e seja realmente um profissional importante dentro do processo de tomada de decisão. Tomar decisão é a coisa mais bacana que tem no futebol, mesmo. Tu ser reconhecido pelas decisões, pelas ideias, pô, chegar um treinador e te falar assim, cara, pô, legal, obrigado por ter me ajudado. E no momento que um treinador te convida a trabalhar com ele, cara, isso é sensacional. Isso é muito bom. Tu imagina aquele indivíduo que foi um atleta de altíssimo rendimento, ele está confiando no teu trabalho, está confiando no teu conhecimento, nas tuas ideias, para completar as dele. E isso é muito legal, isso é muito gratificante. Com certeza. Jussan, uma coisa que tu falou e desperta um pouco de curiosidade na gente, né, é entender, né, esse contexto de auxílio durante o processo de treinamento, de jogos, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente, aí eu já vou até embutir duas perguntas em uma só, porque eu acho que uma complementa a outra, né? Que é assim, como que acontece a tua intervenção como analista tático durante os treinos e durante os jogos? E como é que tu mantém esse contato com o treinador durante os jogos para fazer os ajustes? De repente, o time entrou com uma formação que a gente não esperava e tu já identificou lá de cima quando os caras entrarem, vamos ter que mudar e fazer aquela situação que a gente tinha combinado, enfim. Como é que funciona essa intervenção tua durante os treinos e jogos? E nos jogos, como é que tu consegue fazer esse contato com o treinador para poder fazer esses ajustes? Almir, isso vai bem ao encontro do que eu havia comentado anteriormente, né? Nesse processo de construção, né, da confiança do treinador. Hoje eu posso te falar tranquilamente que eu tenho total liberdade, obviamente, passando por ele a ideia, mostrando ao professor, eu acho que isso. Eu vou lá e falo com o atleta no processo de treinamento, não há problema nenhum. Uhum. A mais pontual, obviamente, é o treinador que vai, né? Que a gente costuma brincar que padrasto não é pai. Pai é um só, é o treinador. Se tu tem pequenas intervenções para fazer no treinamento, cara, fecha um pouquinho, vai para ali, vai para. Tu tem essa liberdade, eu tenho essa liberdade no campo, porque eu passo mais tempo no campo, né? Eu faço o processo de treino no campo. Existem os analistas que fazem para nós as filmagens, eles fazem as filmagens, as coisas todas. Eu estou no campo, intervindo diretamente no treinamento e executando o treinamento. E com o conhecimento de analista e conhecimento do modelo de jogo, interferindo com os atletas e com o treinador, interagindo ali durante o treinamento. Mas isso, Almir, não é regra. Né? Isso não é regra. Isso gerou-se a partir, né, de uma construção de confiança. Né? Porque antes de eu interagir
com o atleta no campo, terminava o treino, eu olhava o treino, editava algumas coisas aqui. Ó, professor, é isso aqui, o que o senhor achou? Não, é isso aqui mesmo. Tal. Aí, naturalmente, por vezes, ele fala assim, amanhã tu fala com ele lá, mostra o vídeo para ele. Falei, não, beleza, mãe, eu já vou ali, já mostro para ele. Ah, tô lá no campo, lá você mostrou o vídeo pro cara. Professor, mostrei. Não, beleza. E por vezes tá rolando o treino lá, a gente tá lá no lado, eu, outro auxiliar, observando o treinamento, né, a parte principal, vamos dizer, do treinamento. A gente vê alguma coisa ali, dá um piquezinho no meio do campo, mas eu tô falando, Almir, isso após 10 anos trabalhando com treinador. Exatamente. Após 10, vai lá na beira do campo, Roger, pá, tem um negócio ali, professor Micali, tem um negócio ali. Ele falou assim, não, então orienta eles ali que eu tô vendo outra coisa. E aí, obviamente, tu vai lá e orienta, pessoal, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, não vai aqui, não vai ali. Tu constrói essa liberdade, entendeu? Tu constrói essa possibilidade de você interagir de maneira prática. Justamente, deixa eu nem digo que é liberdade. Para mim, isso se chama confiança. Exato, o processo de construção de confiança. Tu constrói a confiança, né? Porque eu acho que a liberdade ela vem por consequência da confiança que tu tem em determinado trabalho de tal pessoa, né? Então, se eu confio no teu trabalho, Juscelino, tu tem liberdade total para poder fazer, porque assim, o que tu vai fazer, eu sei que eu vou confiar, né? E tu vê como são as coisas, Almir. Quantas vezes, né, cara, a gente também, por mais que a gente tenha essa confiança, essa liberdade, às vezes a gente não se acha no direito de interagir não, mas de falar em algumas coisas, a gente, professor, acho que a gente deixou passar isso aqui. Aí ele falou assim, tá, mas por que vocês não falaram lá na hora do treino? Exatamente. Pô, e esse estágio, cara, é o melhor, cara, porque é maravilhoso, cara, tu tá ali no treinamento, tu poder, e o atleta confiar em ti, né? Tu imagina, cara, a experiência de seleção, assim, é muito legal, né? Porque tu vê os melhores jogadores do mundo, das grandes ligas, uma hora ele chega e fala assim para ti, tá, mas eu posso isso e isso. Tu imagina isso acontece lá, Gabriel Jesus te pergunta isso. Cara, o treinador do cara é o Guardiola, entendeu? E por que aquele indivíduo, naquele momento, Gabriel Jesus, entendeu que a minha intervenção poderia ser útil a ele? Olha que isso é muito grande, cara. Sim, sem dúvida. Entendeu? E é algo prático que acontece realmente, e eu me questiono às vezes sobre isso. Cara, por que o indivíduo, que nem vamos pegar o exemplo do Fred, do Casares, do Robinho, esses grandes atletas, né, que a gente conhece. Às vezes a gente pergunta, mas eu posso fazer assim? Cara, como é que esse indivíduo entende que nesse momento, eu tenho que dizer o que ele tem que fazer? Cara, a solução que eles arrumam para o jogo, dentro do jogo, é impressionante. Né? Isso aí, a tomada de decisão deles lá é impressionante, o que esses indivíduos fazem dentro de um espaço de campo muito pequeno. Né? E por que naquele momento ele entendeu que a minha informação a ele poderia ser mais pontual do que a decisão dele dentro do campo? Isso é muito legal. Entendeu? O atleta confiar em ti, ele perceber em ti um indivíduo que está ali disponível ao crescimento profissional dele. Isso é muito legal. Né? Isso é muito legal. Então, vamos dizer, essa etapa da profissional do analista, assim, é muito legal. Eu sou, hoje, inclusive, o Roger usa a terminologia que me deixa muito feliz, né? Principalmente ouvindo dele, que ele diz assim, tu é o meu treinador analista, entendeu? Porque tu tá comigo no processo de treino e eu preciso de ti no processo de treino. Preciso de ti no jogo. Preciso de ti nessas etapas. Não tá à toa que, quando a gente estudava junto na faculdade, ele me falou também uma frase que foi muito clara, e tu não precisa, às vezes, as coisas serem ditas exatamente como são ditas. Ele falou exatamente assim, cara, eu consigo separar os meus amigos dos profissionais que eu preciso para trabalhar comigo. Entendeu? Ele falou, não é pelo motivo que tu seja meu amigo, eu tenho que te colocar hoje a trabalhar comigo. Isso formou. Eu falei, cara, me dá uma oportunidade. Eu procuro me manter por competência dentro daquilo que a gente vai se propor a fazer. Né? E felizmente aí já se vão 8 anos aí que a gente trabalha junto, né? As experiências que a gente teve muito boas, né? Bastante legais mesmo, muito enriquecedoras, né? Desde os clubes menores até os clubes maiores. Então, né, a possibilidade de tu vivenciar todas essas realidades, né? Ela também te faz um profissional mais sólido. Porque no momento que faltar alguma coisa lá, tu vai saber dar uma resposta, né, para aquela situação. Isso é extremamente importante. Né? Normalmente a galera que começa, a galera não começa né, lá em cima. Não começa comendo a picanha, a gente rói o ossinho, entendeu? A gente arranha a tela lá e depois tu olha para trás,
é tão legal essa situação, assim, porque não é a chegada que é legal, né? É o Processo, o caminho. vai traçando até ali, tu vai olhando para trás, pô, que legal, cara, pô, que legal. E a chegada, eu acho que ela não existe, né, Almir? O professor Cortella fala de uma maneira muito inteligente sobre insatisfação positiva, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Sem isso, porque no momento que tu imagina que tu chegou no auge daquilo que tu se propõe a fazer, existe um lugar só que tu pode ir, que é para baixo. Uhum. Cara, se tu chegou aqui, deixa aquela margem de crescimento para ti. Tá, mas eu sou atleta. Eu queria ser um bom passador. Me tornei um melhor passador. Tá, mas o que eu posso fazer agora? Cara, eu quero ser o melhor passador e o cara que mais dá assistência no meu time. Tá, então, eu vou ser o melhor passador e o cara que... Tá, mas eu sou o melhor passador, o cara que mais dá assistência, mas eu quero ser um dos artilheiros. Então, tu tem que ter essa... Não que tu vá estar sempre se cobrando, tu tem que estar se cobrando. Entendeu? E tu tem que deixar essa... A cobrança saudável, né? Aquela cobrança Totalmente, totalmente. Não, de não obviamente não é algo que estagnar, tu né? vai Não se entrar numa zona de frustrar, porque, conforto, né? exato, entendeu? Então, o professor Cortella fala de uma maneira muito inteligente sobre isso. Insatisfação positiva, tu tem que ser movido ao desafio de você chegar a um patamar diferente. Daí, quando você chegar, deixa aquela margem. Não que você seja um ambicioso, ganancioso, que vai querer conseguir as coisas de qualquer jeito. Não, não é isso. Mas é aquele processo de crescimento natural que o indivíduo, ser humano, a gente está sempre correndo atrás. Legal. Almir, sobre a intervenção sobre o jogo, ela funciona de uma maneira muito prática. Não existe muitos mistérios nisso aí. Às vezes as pessoas pintam algo que não é tão fantasioso que nem fala. A gente fica lá em cima com o rádio, né? O Roberto é o auxiliar de campo do Roger do jogo, né? Então eu fico lá em cima e alguma informação pontual que a gente vê sobre o modelo de jogo que a gente trabalhou a semana toda, a gente fala ali, cara, talvez não estejamos executando da maneira mais correta. Eu acho que fulano de tal pode vir um pouquinho mais para cá. Essa bola entrou 2 vezes nas costas do cara. O time dos caras mudou um jogador e mudou um pouquinho a formação. Esse cara que entra sai mais, esse que saiu vai não é algo assim tão fantasioso que nem por vezes as pessoas imaginam que seja. Óbvio, se tu tem um departamento bem estruturado, com o advento da tecnologia, tu consegue ter informações mais específicas, entende? Mas para aquele momento do jogo, tu precisa de objetividade. Principalmente para o jogo ali, que tu precisa, por vezes, fazer mudanças pontuais, e para o intervalo. Eu digo que o intervalo ele é quase que 100% subjetivo. Quase que 100% subjetivo. Tu se baseia em alguns dados que tu tem ali, algumas métricas que se geram em tempo real, mas é subjetivo. É subjetivo. Tu chega lá, tu desce, é um espaço de tempo muito curto o intervalo. Né? E eu falo ali pela experiência com o Roger que ele tem, né, a gente tem uma rotina de intervalo que tem que ser tudo muito rápido, porque a gente passa vídeo aos atletas do jogo que está rolando, né, do campo. E a gente faz de uma maneira bem, tira o cartão, anota o tempo, corta ali no editor de vídeo rapidinho, e a gente tem 3, 4 imagens para passar para os caras, e mais a questão subjetiva. Né? Então, isso precisa acontecer de uma maneira muito rápida. Tu precisa operacionalizar o negócio. E se tu vai conseguir fazer isso como? Tu sendo um detentor do conhecimento do modelo do jogo. Tu sabe, a hora que tu desce lá, tu sabe o que o cara viu lá também. Obviamente, ele vai, por ter sido atleta, por ser o treinador em si, ele vai ter uma percepção um pouco mais aguçada, né, do todo. Mas tu tá ali justamente para isso. E, por vezes, a tua função como auxiliar técnico é entregar um conhecimento para ele. Como ele vai manipular aquele conhecimento já não é mais não é mais uma obrigação tua de saber. Ele é o treinador. Se ele por vezes, cara, eu acho que não é nada disso aqui que tu falou. Beleza. Esse é o meu ponto de vista, esse é o meu trabalho. Te entregar uma percepção acerca daquilo que a gente trabalha a semana toda, acerca daquilo que a gente viu do adversário, acerca daquilo que a gente está olhando agora, né? Porque existe a questão também aguda do negócio, né? Aguda que está acontecendo ali. Começou a chover, a torcida começou a cantar, né? A gente, sei lá, existem N fatores que estão ali também, né, interagindo ali e interferindo no jogo para que as respostas sejam diferentes ou parecidas com aquela que a gente viu. E assim, uma coisa fica bem clara nesse processo, para mim, pelo menos, Jussan, que é o seguinte, né? Não é à toa que tu é o cara fixo que trabalha com ele, ou da mesma maneira como o auxiliar de campo dele também, né? Porque
aquilo ali é um momento que tem que ter o mínimo de erro possível, né? Porque é um momento, às vezes, que tu pode estar perdendo, que tu tá empatando e tu precisa ganhar o jogo, enfim, isso tem que ser o mais assertivo possível, né? Então, tu vai querer deixar próximo de ti pessoas que agreguem e que sigam uma mesma linha de pensamento ou de análise que nem é igual a do treinador, né? Então, por isso esse papel de tu estar tão próximo dele e estar seguindo, né, o trabalho junto, como foi com o Micali, como é com o Roger agora, né? Então, isso tudo essa proximidade. E a proximidade, eu vejo que ela não é só nesse sentido, né, Jussan? Ele é de um contexto muito mais amplo, né? Porque, assim, quando a gente fala, por exemplo, até que é uma pergunta em seguida, que é em relação a, por exemplo, contratação, né? Contratação é uma coisa que eu sei que o treinador tem suas preferências, mas talvez o cara mais específico ou o cara que talvez tenha mais quantificação em relação às informações práticas, né, objetivas do atleta é o analista, né? Então, porque tem esse conhecimento de mercado, né? Tem as ferramentas para poder analisar o mercado, né? Então, nesse sentido, tu também auxilia nesse processo de contratação ou hoje a tua função ela é muito mais voltada para a parte de campo exclusivamente? Não, a gente participa muito, né, Almir? Até porque com a rodagem a gente trabalha com muitos atletas. E tu só vai conhecer o atleta de verdade mesmo quando tu trabalha com ele, né? Por mais que por vezes os números dele sejam maravilhosos, a questão subjetiva do dia a dia dele e de como ele rende no treino, no jogo, vai fazer diferença? Óbvio que vai. E para nós é extremamente importante isso, não só a questão qualitativa, não só a questão quantitativa do atleta. A gente trabalha, e respondendo a tua pergunta, assim, a gente trabalha nesse processo, a gente tem um banco de dados bastante grande de atletas, mas a gente usa muita subjetividade para contratar, muita subjetividade, né? Obviamente, não que a gente use só a subjetividade e pouco a questão quantitativa. Não, mas a gente faz essa interação e por vezes, cara, Almir, a gente leva um pouco mais em consideração o subjetivo porque tu já conhece aquele atleta, né? Tu já conhece, e claro, os atletas que são um pouco mais desconhecidos que hoje o departamento de análise de mercado, ele tem também ferramentas para minerar esse tipo de busca, né? Esse tipo de atleta que eles querem, que o clube quer. E esse tipo de trabalho é feito mais por clubes, né? Por clubes. Eles, tu chega em clubes e eles entregam a ti um trabalho que é o quê? Uma série de jogadores que já estão catalogados ali. Alguns tu conhece, outros tu desconhece, liga para um, liga para outro. Esse processo de contratação, cara, existe uma fantasia muito grande, né? Eu aí, pelo menos, penso eu, nas experiências que tive, estou te falando isso totalmente de uma questão empírica. O empresário, isso, aquilo, cara, existe uma interferência por uma questão que, por vezes, o clube precisa de grana, essas coisas todas, principalmente os clubes de menor investimento, né? Então, até ainda existe, mas essa fantasia que se cria, o empresário é dono do clube, não tem muito, né? Então, o clube tem sim, né? Os clubes que eu passei, ultimamente, ali eles têm um departamento bem estruturado, né, de prospecção de mercado, e a gente trabalha, assim, né, em parceria com o departamento do clube ou no nosso próprio banco de dados para tentar fazer essas buscas pontuais aí que a gente precisa. E assim, uma coisa que a gente também não pode, não sei se a palavra certa é essa, tá? Mas vou utilizar uma mesma linha que tu está utilizando. A gente não pode fantasiar, né, que também os dados vão resolver todos os nossos problemas, né? Porque tem coisas que são invisíveis para os dados, mas que no nosso dia a dia faz toda a diferença. Por exemplo, é o cara que vai subir o nível do teu time porque ele faz uma coisa que não está no dado. Mas isso tu sabe porque tu conhece ele. Então, é uma coisa que a gente precisa ter um pouco de discernimento, entender. Da mesma maneira como eu também entendo que, por exemplo, a parte física não vai resolver todos os nossos problemas. Claro que a gente acaba querendo valorizar porque é o nosso trabalho, mas aquilo ali é um fragmento, né? Que muitas vezes ele é até super pequeno no processo todo, né? Que ele é muito amplo, né? Então a gente precisa entender que nem tudo a gente vai conseguir quantificar, né? Então essa situação do conhecer, essa situação do saber como o atleta se comporta, ele tem um papel super importante, né? Sim, a questão subjetiva, né, Almir?
por mais que os dados eles estejam chegando, né, o Big Data está aí, a gente tenha muitos dados, muita informação, nunca a questão subjetiva e a percepção subjetiva do profissional vai ser substituída. Exatamente. A máquina não vai te dar algumas informações que são extremamente relevantes e pontuais para que tu tome uma decisão. Jamais. Jussan, a gente está encaminhando para o nosso final da nossa conversa em mais duas perguntinhas, tá? Mas agora já fechamos mais essa questão mais técnica, né? Agora vamos um pouquinho mais só para a tua vida profissional em específico, da tua formação, do processo, né? O pessoal quer saber o seguinte, com base no Jussan de hoje, o Jussan que já trabalhou 10, 12 anos no futebol, né? É um profissional que está mais maduro, um profissional que está preparado para estar cumprindo com os objetivos e com os desafios de hoje em dia. O que tu faria diferente durante o teu processo de formação? Para poder ser melhor, para de repente não ter errado, para de repente ter passado por alguma situação que tu não passou e que hoje de repente te deixa um pouco mais carente, mas enfim, o que tu faria hoje com a tua cabeça para poder se tornar um profissional ainda melhor? Palmeira, essa pergunta ela é muito complexa, né, cara? Talvez até a resposta ela soe um pouco de prepotência, arrogância, mas pelo conhecimento que a gente tem de convivência, eu acho que tu vai entender a minha resposta. Eu não faria nada diferente, cara. Absolutamente nada diferente, sim. Porque o indivíduo, o ser humano, ele não está preparado para falar das coisas que não aconteceram, né? A gente só fala coisas que realmente a gente vivenciou. E as coisas que a gente escolhe na vida, ela está muito mais relacionada com o que a gente viveu do que propriamente com aquilo que a gente sabe, né? Então, eu não faria, cara, nada de muito diferente na minha vida. Nada assim na minha carreira. Hoje, e aí eu vou complementar, porque para ti, na verdade, eu vou até corroborar com o que tu está falando, né? Que eu também vejo isso na minha carreira. Porque, assim, eu, graças a Deus, tive pessoas muito, muito, muito boas comigo durante o meu processo de formação. Muito boas. Pessoas que já tiveram muita experiência e que não falaram assim, me faz isso, mas falaram, eu acho que, de repente, esse caminho aqui tu vai amadurecer. Esse caminho aqui tu vai amadurecer. Tanto que, assim, hoje eu tenho mestrado e doutorado. Tu sabe bem disso. No futebol em si, eu não precisaria disso para estar trabalhando como fisiologista. Claro que isso é um plus, claro, maravilhoso. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito isso. Só que em algum momento me deram essa orientação, que seria uma alternativa para poder ficar mais, ter mais possibilidades, enfim. Outras falaram assim, Almi, experimenta, trabalha como preparador físico, trabalha como fisiologista e vê o que te agrada mais. E aí, eu quero, por isso que eu quero corroborar com o que tu está falando, porque eu acho que a tua fala, ela não pode soar com prepotência, até porque muitas vezes a gente tem muitas pessoas boas perto da gente e a gente não pode esquecer de valorizar elas, porque elas tiveram um papel muito importante na nossa formação. Porra, e se eu quiser falar aqui, eu estaria sendo até sacana com tantas pessoas que me ajudaram, né? Então, e isso com certeza faz com que a gente olhe para trás e às vezes pode dizer assim, eu tive uma carreira muito legal e incentivo que justamente as pessoas sigam o que a gente faz, porque... E eu vou te falar, Almir, que é muito importante, cara, eu não sou um indivíduo vaidoso com a minha carreira, sabe? Mas eu sou muito orgulhoso dela. Então, por isso que eu digo que eu não faria nada diferente, assim, hoje. Assim, e a gente não está querendo dizer, Jussan, que a gente é melhor do que ninguém, ou que tu é melhor, ou que tu é melhor que ninguém. Não é isso, é justamente isso, ser satisfeito com o processo de formação que a gente tem. Exato, Excelente. porque eu vou te falar, cara, rapidamente, assim, por que eu te falo isso? Eu não concluí ali, mas às vezes as pessoas falam assim, muito sobre sucesso, né, Almir? Sucesso é um negócio muito, muito relativo. A gente tá falando sobre isso, né? Sucesso é muito relativo, cara. Sucesso para mim, assim, é eu poder ser o orgulho das pessoas que eu amo e das pessoas que me amam, né? Eu poder inspirar pessoas, que eu acho que é o que eu faço aqui na minha cidade, principalmente. E tu tá feliz com o que tu tá fazendo, entendeu? O teu trabalho tem que ser um negócio bacana, assim, aquela frase é clichêzona, né? Ama o que faz, mas para não ter que trabalhar nenhum dia na vida, um negócio assim. Cara, é clichê, mas é verdade, entendeu? É verdade. Assim, então, se tu me perguntar assim, faria alguma coisa diferente? Cara, não. Né? Te falo assim, como eu acho que é importante ali que as pessoas saibam isso.
não sou vaidoso, né? Se tu vir conversar comigo sobre a minha carreira, eu vou ter o maior orgulho de falar com vocês, né? Eu sou orgulhoso demais daquilo que eu fiz e daquilo que eu faço, né? E talvez se eu tivesse tomado decisões diferentes, por mais que naquele momento parecessem as mais corretas ou as menos corretas, como eu te falei, a gente não está preparado para falar das coisas que não aconteceram, a gente só fala das coisas que aconteceram, né? A gente não tem essa capacidade ainda de, né, de saber o que aconteceria, que nem aquele filme lá, O Efeito Borboleta. Cada vez que um negócio lá que ele achava que ia dar certo, Mudar para outro. mudava tudo. Então, as coisas exatamente como elas estão hoje, né, talvez, acredito que é como elas deveriam realmente estar. Essa para mim é a fala, né? Às vezes a gente tenta planejar um mundo perfeito, né? E ele acaba nem sempre ele vai acontecer como a gente imagina, né? Mas não Sim, necessariamente que não seja o melhor, né? com certeza. Bom, Juscelino, para finalizar, tá? Para a gente essa baita conversa que a gente teve, eu queria só que tu encerrasse dizendo para a gente qual a dica que tu dá para as pessoas que pensam em se tornar analista de desempenho, analista tático, como preferir. Cara, eu acho que acima de tudo conhecimento, né? Tu tem que estar sempre atrás do conhecimento. Eu acho que o conhecimento é algo que nunca ninguém vai te tirar, né? Então, o máximo que tu puder, em níveis formais, se aproxima de pessoas também, né? Que tenham conhecimento, e no ciclo de amizade que a gente tem, a gente nunca pode ser o melhor ou o mais inteligente, né? A gente tem que estar próximo de pessoas que sejam extremamente melhores do que a gente, né? Isso é uma maneira também de você ascender na vida. E eu gosto de falar muito sobre as oportunidades, né, Almir? As pessoas falam bastante, a gente ouve, diz, tem que aproveitar as oportunidades. Eu acho que tem, cara. Mas mais importante do que aproveitar as oportunidades é tu desenvolver a capacidade de tu descobrir ela, né? De tu identificar ela. Eu acho que as oportunidades estão em todos os lugares, mas a gente ainda tem um pouco de dificuldade de identificar. Aproveitar, todo mundo vai aproveitar. Teoricamente, todo mundo aproveita a oportunidade quando ela se desenha na tua frente. Mas eu acho que a gente precisa de um pouco mais de habilidade, né, e sensibilidade de identificar essa oportunidade, onde quer que ela esteja. Que eu acredito que ela está em todos os lugares, né? A gente precisa, né, desenvolver essa habilidade aí. E estar atento e preparado, né? Porque ela Com certeza. E justamente por isso que eu te falo do conhecimento, entendeu? Para quando ela se tu identifica, né, essa oportunidade, se tu tá pronto, cara, o negócio vai, não adianta. Exatamente. Negócio... Jussan, fechamos a nossa caixinha de perguntas que a gente tinha lá no nosso Instagram. De coração, queria te agradecer muito por esse bate-papo aí que a gente ficou esses quase um pouco mais de 50 minutos aí. Eu sei que foge um pouco da proposta do que a gente tinha imaginado lá no começo, mas é que assim, eu não vejo como a gente não poder fazer isso, né? Porque assim, é muita coisa legal que a gente tem para discutir, né? São muitas informações bacanas e conhecimento para construir, né? Que às vezes limitar a gente a um período muito pequeno vai acabar tirando essa oportunidade, né? Então, Jussan, de coração, muito obrigado por esse tempo todo aí que tu ficou com a gente. Eu aprendi muito, né? Espero que também as pessoas que estejam nos ouvindo também tenham conseguido aprender isso, porque assim o nosso objetivo é justamente esse: a gente trazer profissionais que têm essa condição técnica de poder estar falando sobre essas áreas, justamente para a gente poder construir, né, e apresentar um pouquinho desse mundo do futebol. Em nome da Profit, eu agradeço demais, tá, Jussan, esse teu tempo com a gente. Fico muito grato e deixo como eu tenho muita tranquilidade de fazer, as portas sempre abertas para quando tu quiser vir aqui de novo, a gente fazer uma outra conversa, a gente poder, quando tiver alguma coisa nova que quiser apresentar, usa esse nosso espaço, porque esse nosso espaço é de conhecimento, esse nosso espaço é teu, é de todo mundo que está junto aqui, porque a gente precisa fazer com que a gente seja cada vez mais forte, como profissional, como categoria e independente da situação que for, tá bom? Jussan, muito obrigado, tá? E agradeço de novo, reforço meu agradecimento em relação a esse momento, tá bom? Valeu, Almir, brigadaço aí. Valeu, um abraço.